A terapia vai te ajudar a desenvolver essa capacidade de amar e ser amada. E então você vai conseguir ter um relacionamento leve, profundo e saudável. Mas antes eu já falar o que seria essa capacidade para amar, já deixa eu me antecipar e falar para quem não é muito interessante a terapia nesse sentido de amar. Eu não acho interessante para quem não se responsabiliza pelos seus próprios atos, pelas suas próprias decisões. Ou aquela pessoa que não quer entrar em contato com as suas imperfeições, não quer entrar em contato com o seu lado um pouco sofrido, um pouco doloroso, com alguns traumas também. Ou para quem não quer se aprofundar em si mesma. Se você não tem esse desejo, então eu já sugiro que você não termine de assistir esse vídeo, porque não é para você. Agora, se você quer entrar em contato com as suas questões, se você sabe que para amar tem a ver com responsabilidade, que tem a ver em entrar em contato com alguns lados meio obscuros nossos, então bora, pode ficar até o final desse vídeo, que eu vou explicar um pouquinho sobre essa arte de amar. E não só isso, já vou dar umas dicas práticas para você levar no seu dia a dia. Deixa eu dar também uma motivaçãozinha a mais, porque às vezes a gente vai vendo esse negócio de amar e ser amado e a gente já vai pensando, meu Deus do céu, não é para mim esse negócio, como é que eu faço isso? Mas calma, que no meu primeiro trabalho eu já ajudei 800 mulheres em situação de violência ainda a desenvolver essa capacidade de se amar e amar o outro também. E não só isso, ainda hoje no meu consultório eu acompanho mulheres nesse sentido. E eu mesma, não vou falar nem que nunca passei por essa situação, porque não é à toa que eu gosto de falar sobre esse tema. Eu mesma tenho minha própria história. E foi aí que eu percebi como é importante entender esse negócio de amor. É uma questão muito importante até para a gente estar em relação com o outro. E querendo ou não, somos seres humanos. Por mais que a gente fale, eu não gosto do outro, o inferno são os outros, mas a gente precisa de contato, querendo ou não. Então, como é importante a gente desenvolver essa arte de amar. E como é que aconteceu essa minha história? Na verdade, eu cresci numa família tradicional, doriana, mas assim, para minha família manter o sustento da casa, ela não era tão doriana assim, porque nada nessa vida é perfeito. Então, meus pais eles tinham que trabalhar muito mesmo, e acabavam ausentes uma boa parte do tempo. E eu, na minha cabecinha de criança, eu não entendia. Meus pais têm que trabalhar para trazer o sustento na casa, para a gente ter comidinha. Não entendia isso. Na verdade, eu entendia. Tá faltando alguma coisa em mim para eles me amarem. Eu entendia como um abandono. Eu entendia que eu estava sendo abandonada por eles e algo faltava em mim. E eu precisava ser alguma coisa para eles poderem ficar e estar na minha companhia. Então, eu ficava lá inventando coisa que precisava ser. Talvez se eu for a melhor aluna, talvez se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E nada adiantava. Eles nunca estavam lá. Né? Não que nunca estavam lá. Mas quando estavam, eles eram também muito exigentes. E eu nem vou julgar, eles nem vou culpar, porque eles queriam o melhor pra gente. Mas eles ficavam, Isabela, não tem que fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, nessa exigência deles, eu firmava ainda mais na minha cabeça. Eu preciso ser perfeita para ser amada. Eu entendia que amor tinha a ver com meritocracia. E foi aí que eu internalizei e com essa crença eu me relacionei com muitas pessoas. Seja parceiros amorosos, amigos. Eu entendia que eu precisava ser bonita, ser inteligente, ter um corpo escultural para poder ser amada por alguém. E foi aí que na minha adolescência, procurando ainda alguém que possa me amar, porque eu achava que eu não era merecedora desse afeto, procurei em parceiros amorosos. Bom, o primeiro
namoradinho que eu tive na adolescência, já foi um trauma muito grande, porque daí ele saiu, começou a namorar minha melhor amiga, e depois do segundo relacionamento, entrei num relacionamento abusivo, e depois entrei com aquela pessoa que já nem tinha maturidade para lidar com as questões dela mesma, estava procurando uma mãe numa parceira, e eu entrei nesse papel de mãe. E também teve o último relacionamento que eu tive, e que, na verdade, firmou ainda mais que eu precisava ser perfeita para ser amada, porque ele era muito exigente o tempo inteiro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo outro. E acionava ainda mais aquela criança de, meu Deus, ele vai me abandonar, que nem meus pais fizeram. Até que uma hora eu não aguentei mais. Falei, chega. Amor não é por aí. Primeiro aprendizado. Amor não tem a ver com macho. Não necessariamente tem a ver com macho. E foi aí que eu falei, deixa eu entender esse negócio. Mudei de terapeuta, procurei alguém que não fosse tão machista, porque, infelizmente, ainda tem essa questão do machismo, seja em qualquer área, né? Não só na psicologia. Procurei alguém que pudesse entender realmente minhas questões, entender que nem tudo nessa vida tem a ver com macho. Também quis olhar para mim, porque eu estava procurando afeto no outro, estava procurando alguém que me suprisse isso. Falei, calma, peraí, será que eu não tenho nenhum recurso que eu possa suprir em mim mesma? Será que eu não posso me encontrar também? Também procurei coisas que tinham a ver mais comigo, procurei um hobby para fazer, isso me ajudou muito, 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 porque de repente eu estava ali trocando figurinhas com mulheres que passaram por situações muito parecidas com a minha, e eu me senti muito acolhida, me senti verdadeiramente acolhida. E de repente, não mais que de repente, eu me vi melhorando o relacionamento com os meus pais. Eu me senti amada por eles também. Eu amo e me sinto amada por eles também. Melhorei relacionamento com amigos. Via os vínculos que faziam sentido para mim, ou aqueles vínculos que eu achava que tinha a ver só a ver com mérito, né? Eu precisava ser alguém para eles me amarem. Daí eu já falei, não tem a ver comigo. E procurei os vínculos que realmente faziam questão de estar comigo, independente do estado que eu estivesse, porque nem sempre a gente está no nosso melhor estado. Também eu tive o privilégio de começar um relacionamento amoroso com o meu melhor amigo. Se vai durar ou não, não sabemos, mas eu sei que nesse momento a gente se ama e eu me sinto amada por ele. Se você quer entrar em contato com as suas questões, amar é sim para você, porque amar não tem a ver com perfeição. A gente acha que tem, a gente acha que tem a ver com mérito. São crenças muito erradas, que eu mesma acreditei. Tem a ver com mérito, preciso ser perfeita para ser amada, tem a ver com macho, que eu preciso encontrar um homem. Isso a Valesca Casanello, uma mulher maravilhosa, pesquisadora, fala muito bem. A identidade enquanto mulher é achar um homem. Isso foi criado socialmente na nossa cabeça. Então, assim, calma. Amor também não tem a ver com macho, necessariamente. Outro erro também é a gente achar que amor tem a ver somente com atração sexual, com desejo sexual. E é aí que eu tomo um gancho para explicar o que seria essa capacidade, então, de amar. Que tanto eu tô falando de capacidade de amar, desenvolver capacidade de amar. Que diabos é isso, Isabela? Me explica. Tem a ver com a gente trabalhar nossos recursos emocionais. O que é recurso emocional? Para a gente fazer uma pizza, a gente precisa de recursos, certo? Então, a gente precisa do rolo para abrir a pizza, da vasilha para colocar as coisas na massa, de uma assadeira, do forno ali para a gente colocar a nossa pizza, dos ingredientes. Tudo isso é recurso, certo? Ferramentas aí para a gente fazer a pizza. Da mesma maneira, nós, seres humanos, precisamos de ferramentas emocionais para lidar com as questões do dia a dia. E com o amor não é diferente. Nós precisamos de ferramentas e recursos para a gente conseguir amar e ser amado. Se não tiver essas ferramentas, eu consigo amar? Todo ser humano tem o potencial para amar. A gente, desde nenezinho ali, a gente ama, né? Eu vou dizer que uma criança não ama.
ela com os recursos dela não é tão desenvolvido quanto quando a gente cresce, vira adulto, ou melhor, quando a gente faz terapia. Mas ela consegue resolver do jeitinho dela, de uma maneira imatura. E tá tudo bem, porque ela tá numa idade para ser imatura. Então, eu quero sucrilhos no mercado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer birra. Às vezes dá certo, às vezes a mãe fala, ai meu Deus, que vergonha, você tá chorando aqui no mercado, toma esses sucrilhos. É uma ferramenta que a criança tem, emocional, mas é uma ferramenta imatura. O que eu estou dizendo? Para a gente ter um amor maduro, estou falando de amor maduro, amor imaturo, a gente consegue, tá? É aquele relacionamento, às vezes, tóxico que a gente vê, relacionamento abusivo, desgaste no relacionamento. Pode ser que tenha a ver com amor imaturo. Agora, quando a gente desenvolve as nossas ferramentas, então a gente pega e pensa, cara, se eu fazer birra, que nem eu fazia quando criança no mercado, talvez não seja a melhor maneira de estar em relação com o outro. Talvez se eu explicar, olha, eu queria muito esses sucrilhos, e aí? Mas também ter a ferramenta emocional de lidar com a frustração. Porque às vezes o seu parceiro ou aquela pessoa que você está se relacionando, sucrilhos é uma metáfora, vai falar, não, eu não posso te dar esses sucrilhos. E você poder lidar com essa frustração. É uma outra ferramenta emocional. Lidar com um não. Sabe? Nem sempre a gente está preparado, nem sempre a gente tem recurso emocional para lidar com o não, para lidar com a frustração. Então você entende que nós precisamos de ferramentas emocionais para lidar com as dificuldades do dia a dia, para lidar com as dificuldades do casal. Lidar com ciúmes. Nós temos ciúmes. Ciúmes é normal, mas até que ponto ele é saudável? Como eu vou lidar com isso? Lidar com o controle. Poxa, eu não posso controlar o outro. O outro não tem obrigação de corresponder às minhas expectativas, igual dos sucrilhos. Ele não tem obrigação de me dar sucrilhos. A metáfora de novo. E aí? Então, entender que o outro não precisa corresponder às suas expectativas. Amar o outro não é querer transformar o outro. Quantas mulheres eu vi no meu consultório querendo mudar o parceiro? Então, porque ele precisa mudar, se continuar desse jeito não vai dar, e não sei o quê. Amor não é mudar o outro. A gente não tem esse poder de mudar o outro, transformar o outro. Amor é aprender a lidar com as diferenças, entender que o outro é diferente da gente. O outro tem a sua própria história de vida. Assim como você também tem a sua própria história de vida, que é completamente diferente do outro. Dependendo de quem você estiver se relacionando, se for do sexo oposto, então tem uma biologia diferente da tua, tem hormônios aí, a regulação hormonal é diferente da tua. A cultura, às vezes, de repente, tem um choque de cultura, então tem muitas coisas que fazem a pessoa ser diferente, além da personalidade dela, dos gostos dela. O importante aqui é ter valores pelo menos parecidos. Mas o resto não precisa ser igual. Não precisa e nem deve. Porque amor não tem a ver com a gente amar a nossa própria imagem e semelhança. Isso aí é narcisismo. Amor é outra coisa. Amor é a gente entender que o outro é diferente da gente. Tem manias, às vezes até irritante. E como é que a gente vai lidar com isso? Então você percebe que amor tem a ver com ferramentas emocionais. E isso a gente trabalha muito em terapia. Como lidar com frustração, como lidar com ciúmes, como lidar com quando a nossa expectativa é quebrada, não é correspondida. A terapia vai nos ajudar a desenvolver essas ferramentas. E a gente, tendo maturidade, a gente vai conseguir receber afeto, dar afeto. Porque até nisso, às vezes a gente pode se sentir mal. Às vezes a gente acha que está dando demais. Eu tô amando demais o outro. Quantas vezes a gente já não falou isso? Eu amo demais. E assim, então, é quando a gente dá e se sente prejudicada, se sente lesionada por isso. Também quando a gente não consegue receber, a gente se sente culpada. Como assim ele fez café da manhã na cama pra mim? Que ruim. Sabe, se sente incomodada, não consegue perceber e fala, nossa, muito obrigada, que legal. A terapia vai te ajudar em tudo isso. Qual que é a dica prática que eu quero dar para você?
uma das ferramentas, um dos recursos emocionais também para amar, é lidar com as nossas imperfeições. Porque se a gente não aceita as nossas imperfeições, a gente também não vai aceitar a imperfeição no outro. E aí que a gente vai ficar cobrando pro outro mudar, e o outro mudar, o outro mudar, o outro mudar. Lógico que se for abusivo, melhor que mude, mas bem longe daqui, né? Mas se o outro for imperfeito, aquele imperfeito assim, que nada abusivo, ele quer dizer que ele é humano, assim como você é humana. Ou seja, trabalhar suas cobranças. Às vezes você se sente mal, porque tem aquele tabu que mulher não pode ser má. Tô pegando exemplo até cultural para as mulheres. Mulher não pode ser má. Quantas vezes eu não escutei no consultório? Ai, mas eu me senti tão ruim. Mas eu penso... Ai, vamos pensar nos filmes da Disney que você assistiu? Quem que era mais empoderada, mulher? Me conta. A princesa, que estava esperando o príncipe encantado para ser salva? Ou a bruxa, com aquela roupa maravilhosa, malévola, que dava conta dela mesma? Ah, Isabela, você está insinuando que as pessoas precisam ser má? Não, eu estou dizendo que todo mundo tem seu lado ruim e que a gente precisa se apropriar dele. Se a gente não se apropria dele, aí a gente vira igual aqueles religiosos hipócritas que falam que todo mundo é ruim, menos ele. E ele é o que mais faz essa ruindade. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se a gente não se apropria da nossa ruindade, a gente não consegue controlar essa ruindade. A gente não consegue lidar com essa maldade de maneira saudável. Então se apropria desse lado ruim. E eu digo isso porque assim, por exemplo, então você vai no dentista, para ele cortar sua gengiva, ele tá o quê? Exercitando seu lado sádico, de uma maneira socialmente aceita. Porque, pô, ainda bem que ele tem esse lado sádico, porque é o que tá te ajudando a cuidar dos seus dentes. Um cirurgião, pô, ele precisa ser muito sádico pra abrir você inteira. Você acha que é o quê? É bondade? Né? É o lado sádico dele te abrindo inteira. E que bom! Porque é isso que te ajudou a ter saúde. Você vai lá na esteticista, ela vai fazer uma depilação em você. Você com dor ali, aos prantos, que dói pra caramba esse negócio. E ela tá exercitando o lado sádico dela, porque pra conseguir ver a pessoa sofrer ali na frente dela, precisa ter um pouco de sadismo. Tô falando que ela que é sádica? Não, nós somos sádicos. Então, entre em contato, mulher, com a sua maldade, com o seu lado ruim, com o seu lado egoísta. A gente tem isso, a gente tem esse lado podre. Então, quando você pensar, se julgar, nossa, eu fui ruim naquele momento. Nossa, eu fui egoísta. Nossa, eu fiz isso. Se pergunta, qual é o problema de ser ruim? Você não tá matando ninguém? Não matou ninguém? Então tá bom, tá jóia. Apropria desse lado ruim, porque só você se apropriando que você vai conseguir controlar, lidar com ele da melhor maneira. Eu fui má mesmo, ataquei aquela pessoa. Melhor do que você fizer isso escondida de si mesmo, porque você vai atacar o outro, você vai fazer suas ruindades. Só que daí você vai fazer escondida de você mesmo, você nem vai ter consciência disso. A arte de amar também tem muito a ver com autoconhecimento. Porque você tendo autoconhecimento das suas próprias questões, do seu próprio lado ruim, que você vai conseguir lidar melhor, se amar melhor, se acolher melhor. Porque a gente acha que pra gente se amar, a gente tem que ser perfeita. Eu sou glamurosa, rainha do funk, maravilhosa, não tenho defeito nenhum. Peraí, eu tenho um monte de defeito. E aí, o que eu faço com ele? Ignoro, finjo que não existe? Ele existe. E o amor próprio é você acolher isso. Então, se você quiser se aprofundar mais nessa arte de amar, clica aqui no link abaixo. Bora começar essa terapia, esse autoconhecimento, esse olhar para a sua parte que não é tão legal, mas também olhar para a parte que tem potencial, que é uma qualidade que você gosta também, que também tem a ver com essa arte de amar. Tá, então, se você quiser se aprofundar, clica aqui no link. Esse link, a gente vai ter um pacote mensal. E esse pacote, ele já está incluso o primeiro atendimento de terapia. Se você não gostar do primeiro atendimento de terapia, aí você só paga pelo primeiro atendimento. Não precisa pagar pelo valor total do pacote.
É isso, mulher. Fica aí essa grande oportunidade para você e a gente se encontra daqui a pouco. Te espero lá.